Para você que está chegando agora, nós estamos com o nosso quadro Saúde em Dia no ar, com a doutora Michele Rodrigues, para falar sobre pré-eclâmpsia, o problema que acontece na gestação, que muitas mulheres enfrentam e que é extremamente delicado. Doutora, a senhora falava sobre a questão da prevenção, não é isso? Exatamente. É muito importante que se fale sobre pré-eclâmpsia antes mesmo da paciente engravidar, porque alguns dos fatores de risco envolvidos na pré-eclâmpsia, eles podem ser conduzidos, monitorados, equilibrados antes mesmo da gestação, como é o caso da diabetes, é o caso da obesidade, das pacientes que têm já crise hipertensiva antes da gestação, disfunção tiroidiana, obesidade. Então, todos esses fatores estão envolvidos nos fatores predisponentes para a pré-eclâmpsia. Olha só, é importante demais essas informações. Inclusive, recentemente, esse assunto entrou em alta porque a Alexa, a cantora, ela tem passado por a questão de toda essa dificuldade na gravidez. Vamos ver uma matéria sobre isso? Na última semana, a cantora Lesha foi hospitalizada em São Paulo, com diagnóstico de pré-eclâmpsia precoce. Grávida da primeira filha, fruto de seu romance com o ator Ricardo Viana, a artista está internada na unidade semi-intensiva para acompanhamento tanto do seu estado clínico quanto do desenvolvimento da bebê. Segundo o boletim médico compartilhado nas redes sociais. Vamos conferir agora outras famosas que também tiveram esse problema de saúde. Isa Scherer. Em setembro de 2022, Isa Scherer, atriz e vencedora do MasterChef 2021, contou ter sido diagnosticada com pré-eclâmpsia antes do nascimento dos gêmeos, Mel e Bento, hoje com 2 anos. Maitê Perrone. Conhecida por Viver Lupita em RBD, a atriz Maitê Perrone enfrentou o diagnóstico durante a gestação de Lia. Em entrevista a um veículo mexicano, a estrela deu detalhes do ocorrido. Nanda Costa, mãe das gêmeas Kim e Titê, a atriz Nanda Costa antecipou a gravidez por conta do diagnóstico. Algo em comum entre essas mulheres, todas muito bem assistidas pelos seus médicos, certamente, pelas suas condições financeiras, tiveram acesso aos melhores tratamentos de saúde, mas ainda assim passaram pelo pré-eclâmpsia. Eu queria, doutora, que inclusive corrigir o nome da cantora Lesha, que eu falei de maneira equivocada. Doutora, voltando ao assunto, o pré-eclâmpsia, o que acontece que a mulher, quando engravida, tem esse problema? O que é o pré-eclâmpsia? Então, pré-eclâmpsia é uma condição que pode surgir a partir da 20ª semana de gestação e que está relacionada aos índices pressóricos iguais ou maiores do que 140 por 90 milímetros de mercúrio, associados ou a condição de excesso de proteínas na urina, acima de 300 miligramas nas 24 horas, ou na presença de algum dos outros fatores de gravidade, como é a redução das plaquetas, aumento das enzimas hepáticas, aumento das escórias urinárias, ou a presença de restrição do crescimento fetal ou ainda edema pulmonar. Então, nessa condição é que se diz pré-eclâmpsia. E essa pré-eclâmpsia, ela hoje é dita multissistêmica, ela é multifatorial. Nós não sabemos identificar ao certo quais são reais os fatores e todo o desencadeamento das alterações, mas se sabe que parece acontecer uma disfunção na placenta, né? Uma disfunção lá no desenvolvimento placentário, com um estresse oxidativo, com uma ação inflamatória relevante que desencadeia todas essas modificações, tanto na pressão materna, como na circulação de sangue para o bebê, como na questão do acometimento de múltiplos órgãos quando não é conduzido adequadamente. Doutor, e o que pode ser feito para prevenir e até que ponto o fator genético é influenciador no desenvolvimento da doença? Então, não se sabe ao certo esse percentual, mas se sabe que, de fato, as mulheres que tiveram familiares
as mães que tiveram problemas na gravidez relacionada à pré-eclâmpsia, as mulheres que têm a genética para a diabetes, para a resistência à insulina, para a hipertensão, também tem um favorecimento. E o que se sabe até hoje é que, se a mulher tem essas condições clínicas antes, o fundamental é que ela esteja bem controlada, bem compensada, para pensar realmente em gestar. E, a partir disso, desde o primeiro momento, fazer um pré-natal adequado, rigoroso, na regularidade dos atendimentos, para que o próprio profissional obstetra possa identificar não só os fatores de risco, como são esses elencados e alguns outros, mas também identificar alguns exames que possam ser solicitados no primeiro trimestre da gestação, quando estiverem disponíveis, que possam sinalizar uma mulher de alto risco. E aí, a partir disso, claro, além da monitorização pré-natal, os cuidados com a alimentação, os cuidados com a atividade física, os cuidados realmente seguindo as orientações da periodicidade dos exames, para que possa, na primeira identificação de aumento pressórico ou de sintomatologia associada, seja tomada uma monitorização mais próxima, a bem dizer, semelhante como da Lesha, né? Que, na verdade, foi hospitalizada com esse objetivo de ser internada para ser monitorizada de perto, não só ela, como o bebê, e na periodicidade da sua monitorização dos índices pressóricos, dos exames laboratoriais, identificar o melhor momento, né, para que possa ser interrompida a gestação, uma vez que a cura dessa pré-eclâmpsia naquela gestação necessariamente é a interrupção da gravidez. E esse é o grande dilema, porque precisa controlar os níveis pressóricos, prevenindo as complicações, mas, ao mesmo tempo, você não pode interromper muito cedo quando ele não tem condições realmente de sobreviver fora do ambiente materno. Então, esse é o dilema, monitorizar a mãe, monitorizar a bebê, para dar condições da interrupção com segurança, tanto para um como para o outro, e mesmo ocorrendo a prematuridade, mas que seja uma prematuridade mais cabível de sobrevivência. Doutora, e para encerrar a nossa conversa, a gente falou de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é tudo isso, essa questão dessa sintomatologia, desse desenvolvimento de todos esses sintomas quando a mãe está grávida, mas e o eclâmpsia? O que é que acontece? E os números? Muitas mulheres morrem por conta desse problema? Sim, para você ter uma ideia, 10 a 15%, né, muita coisa, dos óbitos maternos no mundo são relacionados à questão ainda da pré-eclâmpsia. E quase 100% desses óbitos estão ainda nos países em desenvolvimento ou plenamente subdesenvolvidos. No Brasil, cerca de 1/4 dos óbitos maternos ainda está relacionado à pré-eclâmpsia. E a eclâmpsia, propriamente dito, ela é considerada uma das complicações na qual a mulher pode desenvolver, com o aumento dos índices pressóricos, ela pode desenvolver sintomas neurológicos, como é o caso da crise convulsiva. E aí, diante da crise convulsiva, né, as repercussões para ela e para o bebê são mais, de forma aguda, mais graves ainda, e pode, inclusive, determinar o óbito do bebê imediato. Então, daí a importância do diagnóstico precoce, para que seja manejado e acompanhado o momento certo da interrupção, mas sem necessariamente a paciente passar pelo processo da eclâmpsia. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua fala tão necessária aqui no nosso programa. E eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais para as nossas gravidinhas que estão lá do outro lado assistindo, ou para aquela mulher que está planejando engravidar. Qual é a dica para você viver esse momento com muita cautela, com prevenção? Qual é a fala que as gravidinhas precisam estar atentas? Então, o primeiro momento é que aquela mulher que tem o desejo de engravidar precisa da consulta ginecológica para que seja orientada e esclarecida diante da sua condição quais são o caminho, o passo a passo que ela deva cumprir antes da gestação e que essa gestação seja planejada para que isso aconteça. Que ela fuja das gravidezes não planejadas com métodos contraceptivos de alta efetividade. E aquela já grávida,
mesmo em condições não planejadas, não ótimas, que elas não fujam do pré-natal. O pré-natal é a grande saída para uma série de comorbidades que podem surgir durante a gestação, inclusive a pré-eclâmpsia. Então, quanto mais cedo iniciar o pré-natal e obedecer às orientações médicas e da equipe multiprofissional, é o caminho mais adequado para uma gestação plena e, claro, para resultados perinatais melhores. Muito obrigada, doutora Michele. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.